Boa tarde a todos, estamos online para nossa live de hoje com o meu irmão Moisés Xavier. Estaremos hoje falando sobre como se preparar para a prova intelectual de um concurso. Vamos falar sobre nossas experiências, a minha e a do Moisés, tranquilo? Vamos esperar o Moisés ficar online aí para a gente começar a conversar com ele. Moisés acabou de entrar, seja bem-vindo Moisés, seja bem-vindo Fernandes, G. Edilor, Alfonso acabou de entrar, grande parceiro, Laís, sejam todos bem-vindos. Eu vou começar já convidando meu irmão para a gente começar nosso bate-papo. Thales, seja bem-vindo, Edson, seja bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos. Essa live é para ajudar vocês, concurseiros de plantão. Nós estaremos falando sobre como se preparar para a prova intelectual. Quais são as rotinas que o Moisés usou, quais são as rotinas que eu já utilizei na minha vida, como é que a gente programa nosso estudo, se a gente vai fazer uma prova, alguma coisa assim, o que a gente faz, a gente vai passar essa dica para você. Vou lá chamar o Moisés. Falta só ele aceitar agora. Show de... Vocês estão me ouvindo bem, hein, galera? Estão me ouvindo bem, hein? Manda um joinha para eu saber. Matheus, seja bem-vindo, Matheus. Esperar o Moisés. Tá boa. Esperar o Moisés. Moisés. Valeu, Flávio. Valeu, Edson. Valeu, Pedro. Esperar o Moisés aceitar. Mas é estão só por você, tá? Espoeirar. Pra gente começar. Aqui no sul tá um pouquinho frio, gente. Tá um bocadinho frio, mas estamos lá. Não tá tanto porque tô de camiseta aqui, então dá pra ficar. Boa, Moisés. Algum problema aí, Zé? Gente, vocês vão ver que durante a live eu vou chamar o Moisés de Moisésinho, de Zé, Moisés. Ele é meu irmão, são muitos anos juntos, então às vezes eu não vou falar Moisés, tá? Meu pai está online, seja bem-vindo, papai. Agora sim. Falta só. Minha digníssima esposa está online, meu amor. Acho que agora Muito foi. obrigado. Agora foi! Fala, Ju! Como é que você tá? Agora foi. Agora foi. Agora estamos prontos para começar. Foi. E aí, tranquilo? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Tu me ouve bem? Eu tô ouvindo. Tá me ouvindo bem aí? Perfeitamente. Perfeitamente. Então tá ótimo. Moisésinho, seja muito bem-vindo. Essa live eu tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente que está se preparando, os concurseiros de plantão, hein? Estão se preparando para os concursos, que estão nervosos, não sabem o que fazer, estão mais perdidos que seguem um tiroteio. Nós vamos guiá-los, não vamos falar a verdade, mas vamos falar as nossas verdades. Lembrando muito bem disso. Existem 1001 soluções, maneira que você pode fazer. Mas nós vamos falar para você daquilo que nós usamos. Galera, quem tiver dúvida e quiser mandar aí nos comentários, pode mandar. Eu já tenho umas perguntas elaboradas com o Moisés aqui e a gente para a ler de vocês. Vamos manter aqui. A live, a duração da live é a duração da pergunta de vocês. Vamos lá? Moisés, muito obrigado por ter aceito o convite mais uma vez, novamente. Nada. Muito feliz. E eu quero iniciar essa live que você conte um pouco sobre a sua história de concurseiro, sobre as provas que você já fez, deixou de fazer, aquelas que te deram medo, te arrepiaram, tudo. Sinta-se à vontade. Bom, boa tarde aí todo mundo. Estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tá bom, perfeito. Bom, a rotina de concurso começou em 2009, 2009, quando eu fui para ingressar no primeiro ano do ensino médio, foi quando começou essa rotina de concurso. O meu irmão, na época, estava se preparando para a SpaceX, aí ele acabou tendo contato, né, com alguns concursos que a gente não conhecia, né? A gente não conhecia que existia o Colégio Naval, que é um concurso para a Marinha, para oficiais da Marinha, né? Só que esse concurso, você, quando passa, você entra lá no primeiro ano do ensino médio. Então, meio que a pessoa faz o ensino médio na Marinha, e aí depois que acaba o terceiro ano, ela ingressa
Ela ingressa na escola naval. Aí passa lá 4 anos. Então, meu irmão contou esse concurso, né, que a gente não sabia que existia. Aí na época, graças a Deus eu estava estudando bastante, né, para um ensino fundamental normal ali. E aí veio essa realidade de concursos, né? Aí, graças a Deus, meus pais me colocaram lá no Colégio Tamandaré de Nova Iguaçu. A gente começou a estudar para esse. Eu comecei a estudar para esse concurso, né? Aí isso foi em 2009, a primeira vez que eu tentei. Não consegui, foi um ano assim bem difícil, né? Que é bem diferente a rotina de concurso, né? É completamente diferente das provas de estar fazendo ensino fundamental, é outra realidade, né? Então, meio que eu estava construindo ali os meus fundamentos naquele ano. Aí vem 2010, né? Foi quando, graças a Deus, eu passei no concurso. Eu fui aprovado ali nas vagas, né? Só que aí eu fiquei impedido de ir pelas vistas, né? Aí meu grau é muito forte, né? E aí Acontece, lá acontece. na Marinha eles não deixaram eu entrar, não. Mas Uhum. aí, meio que quando acabou esse período de preparação do concurso, eu tava meio que livre em casa. Aí a minha mãe, ela deu a ideia de fazer uma bolsão pro Elite, né? O Elite estava oferecendo. Tá fazendo uma bolsão numa prova que você faz que você pode concorrer até 100% de desconto, né? Aí eu aproveitei que já estava preparado da prova, né? Não tinha nada para fazer. Tava só esperando o resultado, aí fiz a prova do Elite, né? Aí, graças a Deus, eu ganhei 100%. Aí eu já estava meio que com o caminho caminhado para o segundo ano do ensino médio, né? Aí naquele ano especial, eles abriram uma turma especial dentro do currículo deles do Elite, uma turma do segundo ano só voltada para concursos militares, e lá eu tive contato com os outros concursos. Foi a primeira vez que eu tive mais contato com a prova do Instituto Militar de Engenharia, né, que é onde eu me formei. Foi a primeira vez que eu tive contato. Alguns professores que deram aula pra gente eram do IME, né, eram formados pelo IME. Então foi um mundo muito novo, um leque muito grande de opções que abriu, né? Ali naquele segundo ano. Graças a Deus as coisas fluíram muito bem, né? Assim, em termos de rendimento escolar, as bases que eu tinha lá no colégio militar, do colégio militar, né, que eu estudei para a prova, ajudaram muito, né? A construção da base matemática ali foi fundamental, né? Tudo isso que eu estudei para o colégio naval foi fundamental para o que viria posteriormente, né? Eu meio que eu estava construindo os fundamentos para o que viria depois. Aí nisso a gente decidi fazer o IME, né? No começo ficou com muito medo, né? Que a prova assusta muito, é bem assustadora mesmo. Um Eu pouquinho lembro que no segundo complicadinha, ano né? mesmo, porque é É um pouquinho complicadinha a prova, né? bem complicado, fiquei muito assustado. Eu lembro a primeira vez que eu fui tentar fazer uma prova antiga, né? A prova é muito complicado, assim. Será que é isso mesmo que eu vou querer da minha vida, meu Deus? Mas aí eu fui conversando com os professores, né? Eu lembro que eu tive contato com vários professores que, que foram explicando como é que seria a sistemática de estudos, né? Aí, graças a Deus, eu tentei fazer o IME naquele ano, né? Não passei, obviamente, não passei ainda a Acontece. primeira fase, mas as coisas foram fluindo, graças a Deus, Deus foi abrindo as portas, né? E aí, no terceiro ano, eu entrei num preparatório que era tanto o terceiro ano e o preparatório para a turma IMITA. Meio que os preparatórios são feitos em conjunto, embora as provas sejam diferentes, né? Eu não só, por mais que eu estava me preparando para o IMPUÍTA, eu também fiz outros concursos na época, como a EFON, que é da Marinha Mercante, como a Escola Naval e alguns outros concursos aí que tem essa. Eles são parecidos em termos de matéria, né? Mas Sim. tem umas certas diferenças, né? Aí no terceiro ano que eu tive essa preparação mais voltada para o IME. Toda aquela base do Colégio Naval foi fundamental, assim. Tudo foi aproveitado, tudo. Então, até a parte de física também, que no Colégio Naval, na época, pelo menos não era. Que o mais forte na época era a matemática, né? Por causa da primeira fase, que era matemática. E se o cara não passasse na matemática, ele não faria as outras, né? Mas Uhum. toda a base, graças a Deus, que eu tive lá foi fundamental para ajudar ali no IME. Aí em 2012, eu terminei o terceiro ano lá e fiz o IME e o ITA. Não passei no IME, não passei no ITA, não passei na APA, mas graças a Deus eu passei para EFON na época. Dos concursos que eu fiz, eu passei para EFON. Meus pais até Sim. cogitaram a possibilidade, né, Eu fiquei bravo contigo de você não ter ido na época também. Eu não queria ir para Efon, né? Nada contra Efon, se alguém quer Efon aí.
Eu não tô falando mal do Defon, não, gente, é porque eu não queria, que eu queria. Era É gosto, cada um tem o seu era gosto, o aquilo que IME e o você ITA, queria. né? Isso, é a questão do que a pessoa tinha como objetivo. Uhum. Então, foi bom porque deu uma moral ele mesmo não ter passado em nada. Deus me abençoou tanto com essa aprovação e com umas aprovações também nas Olimpíadas. Eu tinha ganhado uma menção honrosa na Olimpíada de Física, né? Então, Uhum. com coisas muito boas. E 2013 aí foi o ano que Deus abençoou e permitiu aí que eu passasse. Ah, foi o ano que eu fiz o IME, né? O ITA também. E a AFA, se não me engano. Não, foi só o IME e o ITA, na verdade. A Foi AFA eu só fiz no ano anterior. limita. Nesse ano de 2013, eu foquei só mesmo naquilo que eu queria. Eu pensava mais no Uhum. ITA na época. As provas são muito parecidas em termos de conteúdo, mas são diferentes em termos de estrutura, né? A forma com que você Uhum. faz a prova, a forma com que a prova é cobrada é diferente, né? Por exemplo, o IME em duas fases, né? O ITA numa fase só. Então tem Sim. até a forma de estudar, ela é um pouco diferente, assim, né? Mas no fundo, geralmente quem faz IME, ITA, quem faz IME faz o ITA, e geralmente quem faz o ITA faz o IME também, pelo fato dos conteúdos Uhum. serem parecidos. Mas aí Deus abençoou, aí em 2014, graças a Deus aí, um milagre Uhum. mesmo, né? Claro que teve a parte que eu estudei também, né? Mas é, eu passei fora das vagas, né? Bem fora das vagas, eram 131, e eram 65 vagas, mas graças a Deus foram desistindo aí, algumas pessoas foram sendo eliminadas, e aí eu fui entrando. E consegui entrar lá nas vagas. E aí, em 2014, eu entrei pro IME, e aí veio essa jornada de 5 anos, né, que acabou em 2018, em que eu pude estudar lá em engenharia, me formei em engenheiro mecânico, graças a Deus. E aí, de maneira bem resumida, né, Bem bem sucinta, resumida, é isso. bem concisa, é mais ou menos isso que aconteceu ao longo desses anos, né. Show. Show. Não E sei se no você... ano que tu passou, no ano que tu passou no IME, tu também quase passou do ITA, não foi? Sim, faltou bem pouco, né, faltou um décimo em física, na verdade. Sim, eu lembro Mais ou disso. menos. Sim, tudo. Aquela coisa, né? A sua parte você fez. Pessoal, aqui o Moisés ele contou um breve relato da história dele e você viu que ele falou em questão de que ele ganhou bolsa de estudo. O que acontece? A gente é natural do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, a esses cursinhos que te oferece o curso para tu fazer para ESA, para EAR, para SpaceX, AFA, IME, ITA, EFON, para tudo que é esse curso, eles precisam de nome. Eles precisam de alunos que vão, com certeza, ser aprovados. E quando o Moisés fez o primeiro bolsão dele, bolsão lá, ele passou e ganhou 100%. E depois disso ele começou a receber convite. As pessoas iam negociar, não era basicamente assim, Moisés? Para Isso, tu conseguir exatamente. estudo. Sim, É bem comum nesses cursinhos, né, o pessoal oferecer bolsas, né, para alunos que eles veem que vão dar um nome para a escola. Não só por isso, né, tem as provas de sim, bolsão também, né, que aí o sim. pessoal faz essas provas, você tendo uma pontuação muito boa. Em alguns cursinhos você consegue ganhar 100%, em outros aí eles limitam em 50%, né, É depende do lenda cursinho, não sei urbana. como é que tá hoje. Eu não sei como é que tá hoje, né? Na época Sim. eu fiz, eu sei que o Elite, quando eu fiz, ele disponibilizava até 100%. No Tamandaré, ele já limitava Show. até 50%. Então tem essas diferenças, Uhum. assim. Mas existe essa Sim. possibilidade. Uhum. Tá, agora vamos começar as perguntas que a galera sempre me faz. Eu já tenho meu posicionamento, eu vou responder também e eu quero a sua opinião. Uma das primeiras perguntas que a galera me faz é o seguinte: Hélio, eu não gosto de estudar, Hélio. Eu odeio estudar. Eu não sei o que fazer. É muito difícil. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Eu te pergunto, quando você, verdadeiramente, você gosta de estudar, Moisés? Ou é Não, eu gosto. necessidade? Não, eu gosto, na verdade, até realmente eu quis fazer essa prova, né, do IME e do ITA Uhum. justamente por gostar muito da área de exatas, né? Realmente Sim. eu gostei muito. Às vezes, algumas pessoas não gostam muito de estudar, às vezes é pela forma com que a coisa é passada, né? Isso aí também é um aspecto, né? Graças a Deus eu tive Uhum. excelentes professores, né? Tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, né?
Pegando mais Uhum. na época do ensino médio com pessoas que incentivavam muito a gente, né? E não só isso, eles ensinavam com muito amor, né? Eu tenho até hoje lembranças de todos eles, né? Para Show. vários aspectos aí. Então isso também faz a diferença. A forma como a coisa é passada, às vezes dá a impressão que é muito ruim, né? Que é muito chato. Sim. Às vezes o professor está com má vontade de dar aula. Claro que não é só isso, obviamente, né? Mas agora uma coisa tem que ser colocada em questão. É óbvio que o estudo ele vai ter uma parte cansativa, né? Porque ele exige disciplina, e esse que é o problema. É isso que é a Uhum. maior dificuldade. Tudo que vai exigir disciplina da gente, né, vai exigir renúncias, né? Vai exigir uma certa rotina regular ali e tudo mais. Isso tudo pode parecer meio chato, né? Mas aí existe a questão do esforço pessoal, né? Da gente realmente se Uhum. esforçar nesse sentido, né? Mas é possível. Claro, tem gente. Isso entra uma questão também de gosto, né? Tem gente que detesta, né? Sei lá, matemática. Às vezes é porque apresentaram para a pessoa dessa forma, né? Tem uma série de Uhum. questões. Às vezes o cara não gosta mesmo. Sim. Mas eu, por mim, assim, eu sempre gostei muito, né? Sempre me interessei muito. Agora, é claro, isso significa que eu gosto de tudo, né? Eu gosto de tudo, por exemplo, na área de matemática? Não, eu não gosto muito de análise combinatória. É uma matéria aí que eu nunca tive Bem legalzinha. muita familiaridade, né? Mas a parte de Sim. álgebra eu gosto mais. Então, assim, é igual, por exemplo, eu sou engenheiro mecânico, eu gosto tudo da engenharia mecânica? Claro que não, né? Tem coisa na engenharia mecânica que é chato pra caramba, né? Eu sei como Mas é que aí é. existe a questão da disciplina. E na vida tudo é assim, né? Tem coisas que você vai fazer que você vai gostar, né? Tem coisas que não são tão legais, mas que são necessárias, né? Acredito Sim. que tudo na vida tem esse lado, assim, né? Então Com é importante certeza. destacar isso, né? Uhum. Por exemplo, o Moisés, ele me conhece desde que ele nasceu, né? Meu irmão, né? Então, tipo assim, ó, eu sendo bem sincero, eu não gosto de estudar. Eu gosto da clarineta. Clarineta sim, mas, por exemplo, se eu tenho que estudar outras coisas, eu não gosto. Só que o que acontece? Eu, de tanto estudar para concurso, estudei um ano, não passei, continuei estudando. Outro ano, não passei, continuei estudando. Eu desenvolvi um gosto pelo estudo que eu me habituei a sempre estar estudando algo novo. Seja uma matéria, seja um idioma, seja um curso diferente, seja alguma coisa. Mas sempre estar estudando. Então, se você não gosta de estudar para concurso, se você tem medo e não gosto de estudar porque a prova é difícil, então comece a gerar uma disciplina, como o Moisés falou, né? É disciplina, você tem que gerar uma disciplina e seguir ela à risca, que isso vai te ajudar a você a alcançar o objetivo que você quer. Nós temos uma pergunta aqui do Gabriel, aqui, ó. Queria perguntar como funciona a prova da ESA para músico. É só teoria musical ou precisa outras matérias? Mano, sempre vai precisar de outras matérias. Sempre vai precisar. Só abrindo um parênteses aqui, Moisés. A prova da ESA hoje ela tem português, matemática, história, geografia, inglês, redação e teoria musical. A prova da ESA tem isso. A prova prova dos fuzileiros tem teoria musical e redação. Colégio Naval, o que, Moisés? Olha, colégio naval, quando eu fiz, eu não sei como é que tá. Eu sei que agora mudou algumas coisas, né? Mas eu sei Uhum, que na época que eu fiz a matemática, a primeira fase, aí era uhum, eliminatória, né? Tipo, o cara que fosse mal ali já eliminava. Aí depois veio a sim. segunda fase, que é a história, a geografia, tinha um pouco de química, física, história eu já falei, né? Acho que é isso. E redação, Já. português e redação, né? Sim. Sempre tem. Uhum. Ó, Aí eu SpaceX, na época que eu não- fazia, tinha português, matemática, história, geografia, física, inglês. Teve um ano que eu fiz que teve química, teve o outro ano que eu fiz não teve química. IMI é o quê, mas quais são as matérias? Bom, em MIITA já não tem tanta essa parte assim de ciências humanas, né? Uhum, Como história e geografia, né? No IME e sim. no ITA você pega mais na área de exatas. Então você tem matemática, química, física, português, Uhum. redação e o inglês ali como língua estrangeira, né?
Só que a Sim. diferença é que no IME e no ITA, as provas têm partes dissertativas, né? Então, Não é só marcar não, um é xizinho, não. não é só marcar o xizinho. Então, esse é um ponto bastante relevante. Sim, muito relevante. Muito relevante. Então, tem essa diferença, né? Acredito que nas outras, até onde eu sei, agora eu não me lembro de nenhuma que tenha parte dissertativa, né? Dissertativa, claro, tirando a redação. Mas Sim. em termos assim, de física, química, Uhum. matemática, eu não me recordo de nada dissertativo, não. Só objetivo. A vantagem do objetivo é que, na pior das hipóteses, dá para chutar, né? Aham. Cara, pra você ter uma noção, esse negócio de chute, eu tenho um colega meu, mas acho que ele chutou a prova da SpaceX toda. Ele fez a prova assim, ó. Ele formou a palavra babaca. Isso ele me conta, né? B-A-B-A-C-A, B-A-B-A-C-A, B-A-B-A-C-A. Ele deu sorte, ele passou. Mas é aquela coisa, tem que estudar, galera. Tem que Mas estudar. Estuda. ele não fez isso na redação, com certeza, né? Com certeza, cara. A relação é outro critério. Isso também, gente, essas rotinas de estudo que a gente está falando aqui também serve para vestibular que você quer estudar. Por exemplo, quando eu fazia o cursinho Progressão para estudar para a SpaceX, tinha um professor que falava que ele era o corretor da prova do vestibular da FRJ. Teve um rapaz, Moisésinho, que fez a redação, ele falou que ele teve que aprovar o cara, porque o cara foi muito criativo. O tema da redação era, assim, sobre o Tem tempo, alguma coisa errada aqui. sem problema. O tema da redação desse ano que esse professor estava corrigindo Eu perdi era... teu áudio. Não está me Eu ouvindo? não tô te ouvindo direito. Não está me Eu ouvindo? acho que eu vou sair e vou entrar de novo. Tá bom. Deixa eu só um minutinho para eu poder. Uhum. Moisés saiu. Deixa eu chamar o Moisés de novo. Chamar o Moisés de novo. Esperar o Moisés. Aí eu vou contar essa história que um professor meu de redação, na época eu estudava para a SpaceX, ele era, ele era corretor, né, das provas de redação do FRJ na época. E ele falou que o aluno foi tão criativo que ele teve que aprovar o cara. Deixa eu cancelar aqui e convidar. Pronto, visualizar. Tá. Convidar o Moisés. Acho que agora vai. Esperar o Moisés voltar. Voltou. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Tá. O professor, cara, ele corrigia as provas de redação do vestibular da UFRJ na época. Ele contava. E teve um tema o tema era falar sobre o tempo, o relógio. Aí o aluno foi muito criativo, ele falou. O aluno começou tique, vírgula, tac. Tique, tac. Assim, tique, tac. Tique, tac. Tinha que escrever 30 linhas. O cara chegou na 30ª, botou assim, tique, reticências, tac, reticências, tique, reticências, acabou a bateria. Ele aprovou, tem de tudo, tem louco pra tudo, mas beleza. Isso era só uma descontraçãozinha. Vamos voltar ao foco. Galera, o Moisés agora vai falar um pouco de como foi a rotina de estudo que ele utilizou ao longo dos anos dele para estudar, e até que ele usa hoje. E eu vou falar também um pouco, depois que ele falar, vou falar das minhas rotinas de estudo de concurso e quais são as rotinas que eu uso hoje. Manda ver, Zés. Bom, com relação à rotina de estudos, é a parte mais importante aí, né? Que a gente precisa falar, porque é o que Uhum. pode ajudar aí realmente vocês na rotina de vocês também dos estudos, né? Então, eu vou Com começar certeza. assim, de forma gradativa. A minha rotina de estudos no começo, lá em 2009, ela foi a mais intensa de todos, né? Mas a mais intensa porque era aquela rotina, digamos assim, bem intensa mesmo. Era direto mesmo. Acordava Sim. de manhã cedo e ficava a manhã toda lendo. E aí depois parava para comer e voltava a tarde inteira lendo, e de noite, e assim sucessivamente. É uma rotina Uhum. muito intensa. Ela teve seus lados bons, eu aprendi muita coisa.
só que ela não, como é que eu posso dizer, desgasta demais, né? E também tem os problemas que chega uma hora realmente que o seu corpo não aguenta mais, né? Tem uma hora que Sim. você fica cansado, né? Então, uma coisa muito importante é prezar pelo sono, né? Isso é um aspecto muito relevante, né? Que eu não levei muito a sério no começo, né? Também era bem novo, eu tinha uns 13 anos, né? Por aí. Então, tinha bastante energia ali. Eu não consigo Só, mais só te viver. interrompendo um pouco, mas é só te interrompendo. E também tu pegou um pouco da minha experiência de estudo, que eu dormia um pouco, estudava bastante, também teve isso, contribuiu, né? Sim, vários aspectos, né? E aí, mas Uhum. também tem o fato de eu ter feito essa rotina tão intensa, porque realmente eu estava muito, muito preocupado com as aulas, né? Tipo, a rotina de aulas lá no Tamandaré, de estudos, era tudo muito novo para mim. Então eu fui Sim. muito mal, assim, nas primeiras provas, mas muito mal mesmo. Muito, muito mesmo, assim. E as Uhum. coisas no começo são bem difíceis, que você não consegue ver os resultados, as coisas dão muito errado no começo. E aí, por isso que eu fui estudando muito, tinha que refazer os exercícios várias vezes, é o que eu vou entrar também depois daqui a pouco, né? A importância de você revisar os conteúdos, né? É muito comum gente que vai estudar em concurso, principalmente em cursinho, né? Que o cara pega a apostila e vai estudando a apostila. Aí ele acaba o volume um, aí deixa o volume um lá guardado e vai pro volume 2, né? E o Aí volume um quando o tá cara tá no guardado. volume 20, lembra Parece que que existiu no passado o volume 1. o volume um não vai cair mais na prova. É bem Aí ele vai isso. pro volume 2 e o 2 também vai ficar guardado. E vai pro 3, só que aí quando chegar no 4 ele já não vai lembrar de quase nada do um, porque ele não estabeleceu uma rotina de revisões na rotina de estudo dele. Então, voltando ao que eu estava falando. Então, no começo, minha rotina de estudo não foi, digamos assim, a mais produtiva. Ela teve um resultado bom, sim, mas, como eu falei, pedagogicamente também não é recomendável, né? Então, ao longo do tempo, eu fui evoluindo isso aos poucos, né? Na época do IME, por exemplo, eu já prezava mais pelo sono, mantinha uma rotina de 6, 7 horas de sono por dia, algo mais ou menos nesse nível, e mantinha também estudando todo dia. Basicamente, eu sempre estudava as matérias que eram dadas naquele dia, né? Então, segunda-feira, sei lá, se eu tivesse aula de matemática e física, era matemática e física, né? E sempre Uhum. também revisava alguma coisa para a aula do dia seguinte, né? Para eu poder acompanhar. Às vezes o professor passava uma lista de exercícios, né? E aí eu aproveitava no dia anterior para ver se estava faltando algum. Eu não deixava para fazer no dia anterior, né? É importante deixar isso claro, Sim. né? Às vezes eram umas 20 questões, não tem como fazer 20 questões no dia anterior, né? Você tem que fazer ao longo da sua semana e tudo mais. E Uhum. procurava no dia anterior sempre revisar alguma coisa para na aula do dia seguinte conseguir acompanhar. É claro que uma hora isso dá Uhum. errado, tá? Uma hora isso dá, a gente tem que ser bem sincero, assim, porque a vida não é digamos A assim, mil maravilhas. que dá tudo certo, não é assim, você não consegue manter isso sempre. Mas a questão é você tentar manter isso o máximo possível. É o que Sim. a rotina de estudo, ela não tem um 100% de rendimento. Isso é um aspecto importante. Tem gente que fala, eu estudo 8 horas por dia. Não estuda, cara. Não estuda, não. Você estuda menos que isso. Porque não vai, as 8 horas, elas não rendem 100%. Mas a gente tem que tentar fazer de tudo para que elas rendem o máximo possível. Para que, se forem Uhum. 8 horas, né? Para que essas 8 horas sejam bem aproveitadas. Não adianta eu ficar 8 horas perdendo tempo, né? Faz uma coisa ali que Sim. não vai ajudar muito. Um exemplo, assim, para vocês entenderem, né? Se eu pegar, por exemplo, um livro de aplicações práticas, né? Coisas para minha vida, assim, eu consigo ler eu consigo ler esse livro a tarde inteira, sem nenhum tipo de problema, porque são coisas práticas, coisas mais simples para a vida e tudo mais. Agora, se eu pego um livro de história, história do Brasil, eu vou ler esse livro aqui a tarde inteira. Depois de 2 horas ou menos, a sua cabeça vai estar quase explodindo de informação. Porque não é um Sim. livro assim para tu sentar e ler de uma vez, sabe? É um livro para tu sentar, para tu ler, para tu fazer anotação, para tu ler de novo. Não é assim que funciona. Então a gente tem que ter esse cuidado, né?
com esse tipo de rotina assim que o cara quer chegar e já fazendo tudo. O mais importante da rotina de estudos, não só para concurso, mas para qualquer coisa, é você manter a coisa constante. Não adianta de nada estudar 16 horas na segunda e na terça estudar duas, né? Não adianta Sim. isso. Você precisa manter algo constante, né? E é por isso que é difícil. Lembra que eu falei no começo sobre disciplina? É por isso que é essa parte complicada do estudo, a questão da disciplina. Você precisa ser disciplinado. Então, isso eu fui aprendendo, quebrando a cabeça mesmo. As coisas foram. Eu vi que tinha métodos que não eram tão efetivos, né? E aí Sim. depois eu fui melhorando. Então, falando mais para o IME, né? Falando mais para a rotina de Uhum. estudo para o IME e que também eu usei basicamente durante boa parte da graduação. Sim, lá dentro tem que estudar muito também. Não adianta achar É, que tem isso. passou a prova Vou e falar outra coisa acabou. aqui daqui a pouco. Uhum. Não é assim que funciona. Lá dentro também tem que estudar bastante. Então eu mantive uma rotina bem parecida também. É claro que a vida melhorou, né? Depois que eu entrei. Você entrou, Sim. né? Você está com a vaga lá dentro, né? Claro que melhora, mas tu não vai baixar a guarda por causa disso. Então, a rotina do IME, mais ou menos, eu estudava as matérias ali do dia, naquele dia que eu tive elas, né? E preparava alguma coisa para aula do dia seguinte, de segunda a sexta, e no sábado eu tinha um simulado. Aí eu aproveitava para fazer a revisão nessa época aí do simulado, né? Fazia ali, o simulado era à tarde, então eu ficava a manhã inteira revisando. A manhã toda ali, de fato, revisando o conteúdo para aquela matéria. E aí, para isso, eu desenvolvi um sistema de cadernos, né? Tinha um caderno para cada matéria. Tinha um caderno para matemática, para Uhum. física e para química. Para português eu não cheguei a usar isso, não. E português é sempre a mesma coisa, assim. Desde o Colégio Naval até o IME, foi basicamente as mesmas matérias. Então chegou uma época, por exemplo, no IME eu estudei bem pouco português. Porque eu já tinha estudado muito na época do Colégio Naval. Então eu já conhecia as regras, eu só revisava. Eu não deixava de estudar, mas eu revisava. Porque o português ele não mudava tanto. Diferente de matemática, física e química, que atingiam as proporções meio assustadoras, né? Então, então eu Meio desenvolvi um caderno monstruosas. para isso. O quê? Meio Não entendi. monstruosa as proporções, É. assim. Então o que acontece? Aí eu desenvolvi um caderno para cada, um caderno para matemática, um para física e outro para química, com as principais ideias, é o meio que eu usava para revisar. Química Uhum. orgânica, por exemplo, tem muita reação química. Isso tem que saber de cabeça. É muita reação, tem que conhecer elas. Então tinha um caderno só com as reações, só com as observações para aquelas reações e tudo mais. Então tinha ali uns cadernos bem organizados para isso, que eu sempre usava para revisar no dia antes ali de simulado e também usava para revisar perto da prova, né? Então, essa rotina você precisa manter. Agora, é claro, você precisa ter um momento para você descansar também. Isso aí também é um aspecto relevante. Porque você não pode também só, como Uhum. eu falei, a rotina que eu desenvolvi lá na primeira vez, né, em 2009, Sim, que eu no descansava início. muito pouco. Então, você tem métodos de você fazer isso. Existe um método que eu uso mais para hoje, né, que é o, digamos assim, sistema de recompensas. Você tenta estabelecer uma recompensa para você caso você cumpra determinada tarefa, né? E se não cumprir, você tem que se punir também, né? Para você saber que isso exige muita disciplina, tá? Então, o que que seria um sistema de recompensas? Ah, hoje eu tenho que fazer tantos exercícios. Aí depois que eu fizer eles, aí eu vou, sei lá, jogar meia hora de videogame. Então é mais ou menos assim que funciona. Você tem que pagar um momento para fazer uma coisa que você gosta, né? Uma coisa ali que você vai relaxar um pouco e depois voltar para o estudo, tá certo? Então, é um aspecto muito relevante aí para você não ficar sobrecarregado, né? Porque é o exemplo que eu dei, por exemplo, do cara que pega o livro de história e vai ler a tarde inteira. Ele não vai conseguir, entendeu? Vai chegar uma hora que a Sim. cabeça dele vai estar explodindo. E fica mesmo. Por exemplo, eu digo hoje mesmo, né? Hoje eu estudo mais teologia, né? Que eu gosto da área de teologia. E se eu pegar um livro de história da igreja para ler, eu já tentei fazer isso já, e dá muito errado mesmo. Não adianta, assim, você pode ter estudado o que for, gente. A mente humana não aguenta isso. Você não vai conseguir ler uma gama absurda de informações e guardar aquilo tudo em um curto intervalo de tempo. Tem que manter uma certa constância no estudo. Então, o mais importante, assim, para a rotina
é você tentar manter algo organizado que te permita revisar os conteúdos. E quando eu falo revisar conteúdo, é tipo é revisar o conceito, é revisar exercício. Física acontece muito isso. O cara lê toda a teoria e aí não consegue passar do primeiro exercício, né? Porque você tem que fazer os resolvidos. Pô, mas é assim que funciona. Sim, faz parte, faz parte. É assim que é. Física acontece muito isso. Matemática também, né? Você lê toda a Uhum, teoria, mas vai para a questão e não sai nada. Você tem que ver uns exercícios resolvidos. E é bom você uhum, ter esses exercícios com você para você revisar eles, revisar as ideias. Eu tinha sim. uns livros que eu tinha de física, eu ainda tenho de física no caso, né? Que eles têm solucionário, né? E aí, às vezes, às Uhum, vésperas da prova, no caso que eu digo dos simulados, eu revisava todas essas soluções, né? As estratégias, existem estratégias para você diminuir a quantidade de contas, existe uma série de coisas que a gente pode aí fazer para realmente sim. ajudar nisso. Mas o mais importante assim, da rotina é isso, você manter uma rotina fixa e você ir mantendo isso. Mas é o que eu falei, as Uhum, coisas vão dar errado, porque a gente não é perfeito. Então as coisas, sim. às vezes um dia tu não consegue manter muito bem, mas não deixa cair. No outro você tenta recuperar. Porque você não pode deixar a coisa desandar completamente. Que aí vai comprometer Uhum, consideravelmente isso tudo, né? sim. Não sei se quer acrescentar É, alguma coisa. uma coisa assim, ó, quando eu comecei a estudar para concurso e tudo mais, o primeiro ano, aquela coisa, como o Moisés falou, ele ficou o primeiro ano dele ali intenso, vendo conceito, conteúdo, e mais futuramente, que nem o caso de português, ele só fazia exercício para dar aquela relembrada. Como eu comecei a ficar alguns anos fazendo praticamente os mesmos concursos, então eu já tinha feito, vamos supor assim, um ano de muita base, assim, eu focava no segundo ano com muito exercício. E se eu tivesse dúvida, eu ia rever algum conceito de como funcionava aquilo, de como deveria ser feito. Na época que eu passei nos concursos, que graças a Deus no ano que eu entrei para a Força Aérea, eu passei em todos que eu tinha feito, né? Eu tava numa rotina, tipo assim, ó, eu levantava 6 horas da manhã, basicamente, 5h30, 6 horas da manhã, tomava o café e começava a papirar. Ia pro cursinho, ficava em casa e papirando. Eu ia até umas 11 horas, meia-noite, estudando ali, né? Mas não é aquele estudar, tipo assim, que nem tu falou, lendo, agarrado com o livro, não. Faz uns exercícios, para um pouco para respirar, vai ler uma parte teórica, se programar, que nem tu falou, né? Tá me ouvindo, Zé? Tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, tá. Tipo assim, ó, montar tipo um calendário. Hoje em dia eu já tenho essa visão. Montar um calendário, se programar. Ah, hoje é segunda-feira, vamos supor. Eu vou estudar, sei lá, 1 hora, vamos supor, 2 horas de história. De tarde eu vou estudar matemática. Se cronograma. Isso eu faço hoje nos meus estudos na música. Tu fala assim, pô, Helena, estuda música sim? 10 minutos de nota longa. 1 hora de técnica. Eu faço isso, porque isso é minha rotina de estudo que me faz evoluir gradativamente e saber o que eu estou estudando. Porque vamos supor que você está vendo conteúdo, daqui a pouco você não lembra de nada, não lembra mal o seu nome, você lembra, e você perdeu muitas horas. O Moisés falou assim, você diz que estuda 8 horas. Eu falo, você realmente acredita que estudou 8 horas, mas vai ver o que realmente foi proveitoso foi 1 hora, 1 hora e meia. Então, tem que se programar. Uma coisa que eu falo hoje para quem tem aula comigo de música, eu falo também para concurso. Estude ali 1 hora que seja, para um pouco, dá uma volta assim onde você está, qualquer lugar, dá uma esticada assim nos membros, assim, só para teu cérebro dar uma oxigenada, você, caraca, eu tô vivo, assim. Tem momento, como o Zezinho falou, que eu não aguento mais ver aquele negócio. Aí o Moisésinho falou no sistema de recompensa dele. Eu já sou o seguinte, eu não funciono assim. Se eu paro, o meu cérebro fica assim, cara, a gente tem que resolver aquele negócio. Como é que tu vai fazer? Só que eu preciso ter o descanso do meu cérebro. O que eu faço? O que eu, Hélio, faço? Eu ligo a TV naquele, sei lá, aquele desenho ou aquela coisa mais imbecil que tá passando. Aquela coisa mais idiota, sabe? Aquelas pegadinhas que tinha nada a ver com nada. Eu olho assim,
uns 10 minutos, meia hora, que seja ali, para o meu cérebro descansar, pensar em outra coisa, e depois eu volto com a mente toda fresca para poder estudar aquilo. Isso é o que eu faço, que funciona para mim. Lógico, o que o Moisés está falando é o que funciona para ele, o que funcionou e o que funciona. O que eu estou falando é o que funcionou e funciona para mim. Se para você plantar bananeira e fazer flexão com uma mão só funciona para estudar, meu filho, vai e vença. Quem somos nós para te impedir? O negócio é que você monte uma rotina de estudo e que você siga ela rigorosamente. Aí você fala assim, mas Hélio, eu preciso seguir rigorosamente? Aí eu te pergunto, o quanto você quer passar no concurso? Aí eu quero passar bastante, né? Eu quero ter um emprego. Então você precisa segui-la rigorosamente. Entende? Essa é a minha visão. Dentro disso, Moisés, sobre descanso que você falou e tudo mais, eu te pergunto, você acredita que é interessante ter um day off? O que é um day off? Seria aquele dia que você não pega em matéria nenhuma, você não faz praticamente nada. Qual a sua opinião sobre isso, Moisés? Tá falando na semana? Vamos supor assim, de segunda a sábado estudando. Domingo tu não faz nada. É o teu day off. Sabe? Tu não faz nada com nada. Fica só deitado, é tipo um marajá. Só vem a mim o vosso reino. É uma coisa muito pessoal, né? Tem gente que funciona, né? Uhum. Tem gente que não funciona. E eu não gostava muito dessas coisas, né? Até Sim. porque o concurso era muito concorrido, né, gente? Tem que tentar entender também o contexto que eu estava inserido, né? E isso que eu vou falar também. Vai lá. Extremamente concorrido, né? Então tinha essa questão, né? Eu acredito que pro IME e pro ITA é bem complicado, talvez o cara pensar nessa questão de você parar um dia, né? Mas isso aí vai também de cada um, né? Por exemplo, lá no IME a gente conhece assim, vários tipos de pessoas. E isso é bem legal, assim, esse contato, porque tinha gente lá que não precisava estudar tanto, né? Isso não significa que o cara não queria estudar, não é isso. Mas é Sim. que o Porque tem muita facilidade, né? Isso, ele já tinha uma certa facilidade, não precisava despender tanto tempo para estudar para a prova, né? Então, isso é um aspecto importante também, né? Vai às vezes muito de pessoa para pessoa, né? Eu sempre tive muita dificuldade. Então, é relevante que eu precisava estudar muito, né? Muito tempo. Sim. Mas também de cada um, cara. Também varia. Se é difícil dar uma resposta fechada. Agora, se a pessoa percebeu que ela pode começar com esse sistema de dar um dia inteiro ali, sei lá, o domingo eu não faço nada. Pensa assim, vai vendo como é que isso vai ficar, né? Vai vendo como é que tá seu rendimento, né? Se o rendimento de fato nos simulados, nas provas não tá indo bem, tenta mudar um pouco isso, né? Tenta, não, ao invés de não fazer nada, eu vou fazer 1 hora de alguma coisa do concurso, né? 1 hora de estudo de algum aspecto aí. Então, pode ir vendo dessa forma, né? São testes, né? Você vai testando a sua rotina até você ver até você ver qual é aquela que se adequa melhor para você, né? É claro que tem que ter um certo resultado. É normal que no começo as coisas de fato deem muito errado, como eu falei comigo, né? Você vá mal nas provas, mas com o passar do tempo, né? Conforme for estudando ali, levando bem a sério, é normal também que possa melhorar, né? Que realmente tenha um rendimento bom nas provas, que as coisas vão melhorando aos poucos. Então, isso é uma coisa pessoal. Não vou dizer que eu sou contra, não pode, né? Nada a ver. Depende muito, né? Eu não fazia assim, né? O domingo era um dia que eu estudava menos, sim, isso é fato. Porque eu ia para a igreja, tinha algumas atividades na igreja, tinha escola dominical de manhã, tinha o culto à noite. Então, naturalmente, o forte do meu domingo era o domingo à tarde, porque eu estudava ali tanto antes de entrar no IME quanto dentro do IME, né? A rotina era bem semelhante. O domingo ali, o forte do meu domingo de estudo era a parte ali da tarde, né? Digamos, da 1 às 5h30, mais ou menos. Então não era tanto tempo assim, tudo, né? Se for para pensar. Era 4 horas e pouquinho, né? Então vai muito de cada um, né? Se a pessoa quiser também fazer uma experiência de não estudar nada, vai de cada um.
Uhum. Lembrando, pessoal, tudo que a gente está falando aqui são os nossos posicionamentos, aquilo que funciona pra gente. Não quer dizer que é uma verdade absoluta, tá? Tranquilo. Ah, não vai falar, o Hélio e o Moisés falaram que eu tenho que estudar freneticamente sem parar. Não, ninguém está dizendo isso. Isso é aquilo que funcionou pra gente, deixando bem claro. Pra mim, esse negócio de The Office nunca funcionou. E uma vez meu pai falou uma coisa pra mim, ele tá assistindo a live aqui, se ele quiser falar aí. Cara, isso me deu um. Sabe quando tu toma aquele rico soco na cara, assim, que é o famoso knockdown, que tu chega a desligar, o teu cérebro desliga? Todo concurso que chegou uma parte da minha vida que eu comecei a focar em concurso para sargento. Porque era o que eu queria. Eu tinha potencial para fazer concurso para a SpaceX? Tinha. Eu quase passei em alguns, quase passei. Mas o que eu queria verdadeiramente era ser músico militar. Então eu parei de focar, parei de investir meu tempo numa coisa que eu não queria para investir naquilo que eu queria muito, que era ser sargento músico. E as vagas, por exemplo, na aeronáutica, eram muito poucas vagas. No concurso que eu passei, eram só 2 vagas do instrumento que eu fiz. E, tipo, tinha mais de 3.000 candidatos. Então, tipo assim, 1.500 candidatos por vaga. Então, e meu pai falou uma coisa uma vez, um dia eu falei assim, hoje é meu day off. Meu pai falou assim, é o quê? Meu day off, meu pai, como é que é? Fala de novo. Aí, ó, day off, como é que é? Só para te avisar uma coisa, enquanto você tá aí nesse teu day off aí, já passou 1.000 candidatos e roubaram a tua vaga. Eu falei, caraca, velho. É forte, é forte. Só que se tu analisar, num concurso que tem pouquíssimas vagas, tu, lógico, tu vai descansar. Como o Moisés falou, né? Domingo nosso ali, na nossa época que a gente estudava, era o dia que a gente estudava menos, mas estudava. Entendeu? Porque, tipo assim, talvez nesse dia que você está descansando mais, está estudando pouco, você consiga sacar de uma parada que você nunca estava entendendo. Que era uma coisa que estava te bloqueando. Naquele dia que era um pouquinho mais frouxo para você, a tua rotina. Então, o que funcionou para mim, se eu pudesse aconselhar você, se você quiser tentar e funcionar para você, não faça day off. Diminua a sua carga. É que nem você tá na academia e você quer ficar mais forte e tu tá levantando peso. Tu não tá aguentando, não para de fazer exercício. Diminui a carga. Diminui o peso, mas continue fazendo exercício para você ter o resultado que você quer. Entende? Essa é a minha opinião. Dentro desse negócio de resultado, o que acontecia? Pode falar, Moisés. O negócio que eu lembrei não tem muito a ver com day off, né? Mas é importante. Talvez seja a situação de alguém aí. Por exemplo, a questão dos deslocamentos, né? Primeira vez que eu fui fazer preparatório para o IME, que foi em 2012, eu perdia muito tempo com deslocamento, porque o curso era na Tijuca e eu morava em Miguel Couto. Então, assim, se você for somar tudo, daria o que mais? Dava umas 2 horas mais ou menos, né? Se for somar tudo. E tinha que ir para Pavuna, né? E da Pavuna ia para Tijuca. Vamos somar que no total, no dia, eu perdia com deslocamento 4 horas, né? Isso é muito tempo. 4 Sem horas. engarrafamento, né? Sem engarrafamento. E isso é muito tempo. Então o que eu fazia? Eu estudava no ônibus. Tem gente que fala, não, que estudar no ônibus dá não sei o que na retina, que não sei o que, tem uma série de coisas aí. Eu entendo, né? Mas eu não podia me dar o luxo de. Sim, era a necessidade. Você queria ser aprovado no concurso. Era a necessidade, né? Então, assim, eu estudava muito no ônibus, fiz muita coisa no ônibus, muita coisa mesmo. Boa parte da apostila eu fazia no ônibus, já resolvi prova da AF inteira no ônibus. Porque já até apagou no ônibus, né? O quê? Já até apagou no ônibus, né? Não entendi. Tu até já apagou no ônibus, né? Estudando, tanto da rotina, de estudo ali, do sonolência e tudo mais, né? Quanto a isso, também tinha estratégia também. Porque como o trajeto era Miguel Couto, Pavuna, Tijuca. Aí na Pavuna tinha um café muito forte, né? Aí quando eu descia na Pavuna, eu já ia e comprava o café, que era caminho, né? E aí eu podia ficar mais acordado para
para a próxima Poder viagem, né? estudar. Aham. Isso, é uma aventura, né? Várias histórias, sempre Uhum. aparecia alguém perguntando. Quando era criança, eu ficava olhando as equações, era muito engraçado, bem, muitas histórias legais ali no ônibus. Mas Sim. foi muito útil para mim, né? Então, assim, claro que isso também vai de cada um. Tem gente que não consegue de Sim, com jeito nenhum certeza. estudar no ônibus, mas eu perdi 4 horas, gente. Isso é muito Sim. tempo mesmo. Para Então, uma eu sei pessoa que que é considerada concurseira, que está estudando, que está dando gás ali, é muito tempo jogado fora, muito tempo perdido. 4 horas É é muito muito tempo. tempo. É muito tempo. Por exemplo, isso que o Moisés está falando, por exemplo, para quem isso não funciona, aquela pessoa que perde a concentração muito fácil. Tu tá aqui, alguém chegou assim, hã? E tu, quê? Hã? Tu não vai funcionar, mas tem como tu fazer alguma coisa. Existe tampões auriculares, tipo alguma coisa assim, que você possa fazer. Mas eu perco a atenção fácil. Beleza, mas se você começar a se treinar, se você se moldasse para isso, você vai conseguir esse grau de comprometimento, esse grau de rotina, de estudo e tudo mais. Por exemplo, uma coisa também que acontece bastante, e o que acontecia comigo, cara, eu estudava para o concurso, eu até brincava, um dia antes do concurso, eu me sentia tipo o Albert Einstein. Eu sabia tudo, e tudo. Chegava na hora da prova, me dava um nervosismo, me dava um branco, eu mal lembrava o meu nome. Isso também acontece. E chegava o quê? Eu perdia muita questão na hora da prova, porque eu esquecia a coisa. Eu ficava muito nervoso. Não estou falando para você, o Hélio disse para procurar substâncias. Não estou falando nada disso. O que eu fiz e recomendo. A minha mãe me levou no médico, a gente foi no clínico geral, explicou a situação e o clínico geral passou um remédio para mim, para ajudar no reforço da memória aqui, o trabalhar no cérebro aqui, para que quando eu fizesse o concurso, eu conseguisse ainda ter a memória e poder trabalhar melhor. Eu digo que esse remédio ele tem um efeito na minha vida até hoje. Porque eu tenho uma memória muito melhor depois que eu consumi esse remédio. Lembrando, foi uma orientação médica, deixando isso bem claro. Não foi nada de Google, nada disso. Orientação médica. Isso me No ajudou Google tudo muito. é câncer. Como é que é? No Google tudo é câncer, né? Tudo Tudo é. digitado. Não, vamos ser um pouco mais. Por Google, você vai morrer. Fato. Então, eu não fiz nada de mim. Eu fui no médico, procurei uma orientação médica. E depois de estar estudando e usando o medicamento, sendo orientada pelo médico, eu consegui fazer uma prova que eu fui muito bem e que eu vi que o nervosismo estava me atrapalhando também. Isso é uma coisa também, um assunto para uma outra live que a gente pode fazer, que é sobre a prova em si, o grande dia. Beleza, Moisés, provavelmente o tempo vai acabar aqui, ainda temos uns 7 minutos. Caso acabe, eu vou reiniciar outra, pode ser? Pode ser. Show. Tiagão, abraço, mano. Tiago, um colega de turma aí, Moisés. Gente boa. Opa, um Moisés, abraço. o tal de Estudei, Camel Vitor perguntou aqui, Moisés. Moisés, tu estudou no Pense? estudei no Responde aí. PEN. É isso aí. O PEN da Foram 2 anos, Tijuca, né, né? Zé? Foram 2 anos, Foram né? 2 anos, 2012 e 2013, né? Foi quando eu. Se for pegar assim, todos os cursinhos que eu estudei, foi o Tamandaré, 2009, 2010. 2011 foi o Elite, 2012 e 2013 foi o Pense, né? Foi todos os cursinhos Uhum. aí que eu passei. E aí o Pense que foi mais focado aí pra essa área realmente do IME e do ITA, né? E aí por isso que eu fui estudar lá. Era bem longe, né? Na Tijuca, mas valia muito a Uhum. pena o deslocamento. Tem os professores são excelentes. Tem teu nome na minha camisa de lá. Isso aí eu Ó, nem sabia. Luizinho. Ó, Que tá benção. grandão, hein? Que benção. É, uma outra coisa que eu quero falar contigo, mas eu quero saber a sua opinião sobre fazer um concurso para teste. Foi o que eu fiz, por exemplo, no, no caso do IME, do Colégio Naval também, né? A primeira vez que eu fiz, eu Uhum. consegui um teste, né? Porque não tinha.
preparo ainda para poder entrar lá dentro, né? Então, Sim. mas o que você quer dizer assim como teste, né? Tipo, para Por exemplo, aleatoriamente? assim, não, a galera fala assim, ah, eu vou estudar pro IME. Só que esse ano eu vou fazer só para teste. Eu vou começar a valer no ano que vem. Assim, o que acontece? É bom você sempre estudar como você tivesse já realmente é, para valer, entendeu? Porque talvez você tem que só tomar cuidado com esse tipo de pensamento para não, então não vou dar o máximo de mim aqui agora, né? Eu vou, sei lá, eu vou fazer algo diferente, eu não vou focar tanto. Eu vou estudar ele mais ou menos, só vou testar. Não, realmente vai como se fosse a Vera mesmo, né? Isso é um ponto importante, porque você está simulando, é, digamos assim, você está simulando a situação real, né? Você sabe que você não tem condição Sim. ainda, mas você vai como se fosse Uhum. para passar. Então é importante sempre dar o máximo. Acho que esse é um ponto que vale a pena. E Isso. não ir assim só por ir, né? Isso é um ponto Uhum. relevante. Sim, porque eu vi muita gente falar assim, cara, estou estudando um concurso esse ano, mas é para teste. Eu acho engraçado a pessoa falar assim, eu estou estudando um concurso é para teste. Então, aí eu te pergunto, se você passar, tu não vai também não? Ah, cara, Ué, não, então mas isso. aí é diferente. Então, tipo assim, tem que estudar valendo, mano. Tem que E se, estudar por com exemplo, sangue nos olhos e mandar ver. Fala aí, no Zé. caso do. Eu estudei bem a sério na primeira vez que eu tentei. Assim, foi tudo muito sério. Uhum. Foi tudo Sim. muito sério, assim. Então, eu sabia que eu ainda estava realmente assim, tinha que melhorar em muitos aspectos, muita coisa, mas foi o tempo todo assim, bem sério. Até porque, graças a Deus, eu passei na primeira fase do IME e fiz a segunda, tudo muito sério. Eu passei em todas as provas, com exceção de física, né? Que eu fiquei Uhum. com nota baixa, mas no restante deu para Um passar em tudo. décimo só que ficou, né? Não, isso aí é no ITA em Ah, 2013. tá. Tu tá falando do IME, tá No certo. IME em 2012, né? Aí eu passei assim, na média nas outras matérias, mas em física em si, e a prova estava muito difícil, né? Não, a prova já é Uhum. muito difícil. Todas as provas são difíceis. Todas são. É, com certeza, todas são. Isso aí, ainda mais porque o concurso ele bota uma pressão muito grande, né? Então, assim, isso já é Sim. uma coisa complicada, porque assim, um dia, talvez você não está muito bem, então tem toda uma tensão ali, realmente. Então, todas são complexas em virtude da circunstância em que elas são colocadas, né? Então, todas devem Uhum. ser tratadas com seriedade, né? Com um estudo ali bem sério e com muita dedicação. Uhum. E é basicamente isso, gente. Só respondendo umas perguntas que perguntaram aqui, sim, o Moisés ele passou no colégio naval, só que ele teve um problema na vista nos exames médicos lá para ingressar, ele não pôde ir. A outra pergunta, Moisés, perguntaram como que você tem alguma dica para estudar em casa? Como que seria isso? Bom, assim, com relação ao. Eu não sei como é que tá hoje, né? Tinha na época uns sites muito bons, né? Assim, eu não sei qual o foco, né, também da pessoa, depende também do concurso que ela vai fazer. É bom, às vezes, sei lá, o cara vai estudar não sei, para ESA ou para EA, tem o edital lá e tem os livros, né, que eles usam, né, que Uhum, que eles colocam no edital. Então é bom você tentar estudar por esses livros, né? O que a apostila do cursinho faz é tentar pegar de fato aquele conteúdo e apresentá-lo de forma mais didática e colocar como exercício, alguns exercícios para você fixar e logo em seguida vir com os exercícios daquela matéria que caíram no concurso. Geralmente é assim que as apostilas trabalham, para poder direcionar o uhum, seu estudo nesse sentido. Se você não tem nada disso, você poderia estudar o conteúdo e aí baixar as provas que você tem disponível na internet e tentar fazer as questões daquele assunto. Por exemplo, você está vendo a questão não sei, progressões, por exemplo, progressão aritmética e progressão geométrica. Pode haver o conteúdo ali, e aí você vai e vê no concurso, né, as questões que já caíram e faz as questões que tratam desse assunto, né? Geralmente tem elas resolvidas na internet também. No caso do IME, né, ou do ITA, na época tinha um site muito bom, eu não sei se ele ainda está no ar, que é o Rumo ao ITA. E o que tinha lá servia tanto para o IME quanto para o ITA. Assim, tinha toda uma série de materiais muito bons
que ajudavam muito ali, até com indicações de livros também, né? Eu não vou passar todas as indicações aqui, senão vai ficar muito maçante. Mas é Uhum, bom procurar sites assim, né, que tratem desses livros. E assim, a maior parte do trabalho mesmo é a gente que faz. O professor meio que aponta o uhum. caminho, ele esclarece quando você tem alguma dúvida, mas o grosso da coisa é a gente que faz. Assim, isso é um ponto bem relevante, tá certo? Tá, mas aí, Tem que só ter te muito interrompendo método aí, de só te concentração. interrompendo. Só te interrompendo. Galera, só pra avisar, vou cancelar aqui e vou iniciar o outro novamente. Fica aí, tá? Fica aí.